estavam despreparada, e a Bíblia chama que quem está despreparado para a vinda do noivo, aleluia, para a vinda de Jesus, é louco. É assim mesmo, eu não estou inventando nada, eu não estou querendo ofender ninguém, eu só estou aqui fazendo o que o mestre me mandou fazer, anunciar a palavra dele. E se Jesus chama de louco quem não está preparado para a sua vida, você quer que eu faça o quê? Que eu fique passando manteiga no bigode do gato? Jamais farei isso, jamais vou torcer a palavra de Deus para agradar a homem, para agradar quem quer que seja. Então, irmã, aleluia, não vamos andar como loucos nessa terra, vamos andar preparados, vamos encher a nossa lamparina de azeite, aleluia, vamos estar apercebidos para a volta, para a iminente volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre isso que a palavra de Deus quer falar com você, quer falar comigo, quer falar com a igreja. Você é a igreja? Então já vai dando amém aí, porque essa palavra é para você. A igreja é o povo que está aguardando a volta de Jesus. Igreja não é a placa lá da sua denominação, da nossa denominação. Igreja não é as quatro paredes do templo que a gente se reúne. Não. A igreja é você que vai subir, se você estiver preparado. E a palavra vai falar, vai tocar nisso tudo. Amém? Como é que vai estar o mundo nos nossos dias? Quem realmente vai participar do arrebatamento? E como vai ser isso no céu e na terra? Como é que vai se dar o arrebatamento da igreja? Você quer saber? Você tem dúvida? Então fique conosco, que eu creio que essas dúvidas vão ser destruídas pelo poder da palavra de Deus, e o conhecimento da volta de Jesus vai encher o seu coração de esperança. Aleluia, aleluia, porque bem-aventurado, diz a palavra de Deus, são aqueles que vão entrar pelas portas do céu. Bem-aventurado aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado aqueles que, quando o seu Senhor vier, estiver apercebido, pronto para a sua vinda. Aleluia, que maravilha, amém, irmão? Então, vamos ler a palavra? Amém? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, eu vou ler a partir do versículo de número 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Quero dar já aqui a paz do Senhor para o meu irmão Carlos Alberto, a irmã Marta Estevo, o irmão Gilberto, amém, aleluia, irmã Maria Pio e tantos queridos que já estão sempre aqui conosco, aleluia. Vamos ficar firme, amém? Não saia daí para nada, não tem nada melhor para você fazer agora, eu te garanto isso. Na televisão só tem porcaria, e diz que não. É só porcaria mesmo, porque ali ninguém está fazendo nada para glorificar a Deus. E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, vê televisão, por exemplo, faça tudo para a glória de Deus. Aí me diz, quem lá na televisão está fazendo alguma coisa para a glória de Deus? Você sabe que não. Então lá não tem nada melhor para você além da palavra de Deus, que aqui o Senhor nos dá esse privilégio de estar juntos, aleluia, aqui se alimentando da palavra dele. Vamos ler então a palavra, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras.
Amém, meus irmãos? Amém? Que maravilha, né? É uma palavra de consolo, saber que, aleluia, a igreja vai ser arrebatada brevemente. Jesus disse assim lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for, eu voltarei. Aleluia, voltarei, para quê? Para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então essa é a promessa, aleluia, do Senhor, da gente estar aonde Ele está, na glória celestial, aleluia. Mas preste bem atenção, irmão, você não pode viver ignorante, como ignorante em relação à segunda vinda de Jesus. Por que não? Porque o texto mesmo que a gente já leu aqui nesta noite, em 1 Tessalonicenses 4,13, está dizendo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não quero. O crente não pode ser ignorante com relação à vinda de Jesus. Aleluia! Não pode ser ignorante, você não pode saber não pode ficar sem o conhecimento do que vai estar acontecendo no mundo ante a volta de Jesus. Você não pode não ter o conhecimento de como é que tem que estar a tua vida para a vinda do Senhor e como é que vai desencadear esse processo da vinda do Senhor e do arrebatamento da igreja, porque está tudo aqui, ó. Está tudo aqui. Se você não sabe, aleluia, hoje o Senhor está te dando essa oportunidade. Hoje o Senhor está dando essa oportunidade de você acabar com essa ignorância, meu irmão, minha irmã. Não quero que sejais ignorante. Então, a partir do momento que você está ouvindo essa palavra de Deus, porque isso não é palavra minha, não é palavra de homem, tá? Isso aqui é a infalível palavra de Deus. Se você hoje está tendo essa oportunidade, esse privilégio, esta graça, aleluia, de ouvir falar da vinda de Jesus, é porque o Senhor quer tirar a ignorância da tua vida, de você viver como se Jesus nunca voltasse a este mundo. Ele veio uma primeira vez, ele veio como servo, o servo sofredor, mas agora a Bíblia diz que ele vai vir como Senhor dos senhores, como Rei dos reis, cheio de glória, aleluia, com os seus santos e os seus anjos nas nuvens, aleluia. E a Bíblia diz aqui, ó, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Se você está entendendo que a palavra de Deus já está falando sobre a vinda do Senhor, o primeiro ponto já é esse: você não pode viver na ignorância da vinda do Senhor. Você não pode andar sem o conhecimento do que a palavra de Deus nos revela sobre a volta de Jesus. Porque se você viver com esse tipo de ignorância em relação à volta do Senhor, é o próprio Jesus, não é eu não, irmão. Eu sou aqui o canal dele. Eu só estou aqui deixando ele me usar através da pessoa do Espírito Santo. Ele diz, você é louco. Louco, se esta noite pedirem a tua alma, para quem ela está preparada? Para quem ela está preparada? Hã? Então não seja ignorante. 1 Tessalonicenses 4,13. E aqui a palavra de Deus fala que muitos, nos dias aqui da igreja primitiva, ficavam tristes com os irmãos que morriam, porque para esses irmãos, no entendimento deles, Jesus ia voltar só para quem estivesse vivo, porque para esses irmãos aqui, quando alguém morria, viesse a morrer, a vida dele acabou, não existe mais. Isso é uma ignorância. A vida não acaba com a morte física. Lembra que Jesus falou que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Deus falou isso para quem? Para Moisés. Jesus citou isso para os saduceus.
Quando Deus se manifestou para Moisés lá no Horebe, no meio de uma sarça que ardia em chama e não se consumia, Deus falou para Moisés: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E nos dias de Moisés, Abraão, Isaque e Jacó já estavam mortos. Mas Deus disse: eu não sou Deus de morto, eu sou Deus de vivo. Por quê? Porque Abraão, Isaque e Jacó, mesmo que os corpos deles estivessem na sepultura, nos dias de Moisés, já o pó estivesse lá na sepultura, os restos mortais deles estavam na sepultura nos dias de Moisés, mas a alma e o espírito deles estavam vivos com Deus. Estavam vivos com Deus. Então essa revelação da palavra de Deus, de que quando a morte chega, a vida não deixa de existir, a vida continua. A vida continua. E tinha crente na igreja primitiva que estava triste, porque muitos dos seus queridos haviam morrido e Jesus ainda não tinha voltado. Para o entendimento deles, Jesus só ia voltar para aqueles crentes que estavam vivos na sua vinda. E não é assim. Não é assim. Aqueles que morrem com salvação, nós já lemos e vamos meditar aqui junto nesta noite, que eles vão ressuscitar, assim como Cristo ressuscitou. Mas mesmo antes de haver a ressurreição, quem morreu salvo já está na presença de Deus. Lembram da palavra de Jesus para o ladrão que se arrependeu lá na última hora na cruz? Você lembra? O que Jesus disse para o ladrão arrependido? Hoje mesmo, não é amanhã, não é depois, não é quando você reencarnar infinitas vezes e começar a melhorar, se aperfeiçoar através de muitas reencarnações. Não é depois de muita missa, de sétimo dia, muita vela, muita reza, para você poder purgar lá no purgatório alguns pecados que ainda não te deu direito de entrar no céu. Não existe purgatório, gente. Me mostra aqui na Bíblia. Me mostrem, alguém aí. Onde é que está o purgatório? Aqui na Bíblia não tem. A Bíblia fala do inferno, que é o lugar que foi criado para o diabo e seus anjos, e também para todos os ímpios, para todos que não creram no Evangelho, para todos que viveram contra a vida, odiando, matando, assaltando, estrupando. E o céu, que é o lugar que Jesus preparou para os justos, que é onde está a nossa cidade santa. Aleluia, onde está a nossa cidade. Você já leu isso, que você tem uma cidade no céu? Eu quero te mostrar, porque aqui não tem conversa fiada, aqui não tem embromação. Eu não sou um pastor religioso querendo arrumar adepto para minha igreja. Pelo amor de Deus, eu nunca tive isso. Se você pensar isso, você está pecando. Eu quero que você chegue ao conhecimento da verdade, para você ser liberto da ignorância e você creia na volta de Jesus e viva, aleluia, hoje, como se Jesus viesse, fosse voltar hoje mesmo. Aleluia. Porque quando ele vier, não vai ter tempo para se preparar. Você lembra das virgens loucas? Eu já falei aqui nesta mesma live, que são aquelas que não estavam preparadas para encontrar o noivo. Mas vamos ler Filipenses 3, que eu vou te mostrar a tua cidade no céu. Filipenses 3, versículo 20 e 21. Aleluia. A paz do Senhor Esther, a paz do Senhor Sérgio, meus queridos, Deus abençoe vocês, vamos ficar juntos. Deus tem uma palavra para a vida de vocês. Jesus está vindo nas nuvens do céu arrebatar vocês, levar vocês para o céu. Por que Jesus vai fazer isso? Porque aqui não é o lugar de vocês. Eu vou mostrar dentro da Bíblia. É dentro da Bíblia, o meu negócio é dentro da Bíblia. Eu não falo de Deus sem ter base bíblica.
Então, Filipenses 3, 20 e 21, eu vou mostrar qual é a tua cidade. Se você acha que você é cacondense, tapiratibense, sabe, paulista, paulistano, carioca, mineiro, para com isso. Você tem que aprender a falar a verdade. A verdade é que você é cidadão do céu, a não ser que você não queira ir para o céu. Você quer ir para o céu? Então aprenda a falar que você é cidadão do céu. Não, eu sou paulista. Eu sou mineiro. Pelo amor de Deus. Eu sou baiano. Nada contra quem é mineiro, baiano, carioca, qualquer coisa. Aleluia. O meu papo aqui é com quem é cidadão do céu. Cidadão do céu. Eu sempre convido vocês a assistir essa live para a gente ter comunhão na palavra de Deus. Ok? Comunhão na palavra de Deus. Então eu vou mostrar aqui agora que a nossa cidade está no céu. Eu vou mostrar. Para você ver que eu não estou de conversa fiada aqui. Filipenses 3, versículo 20 e 21, confere aí se você quiser, ou então ouça bem. Mas a nossa cidade está no céu. Viu aí? Viu? Mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Está acabando a ignorância? Aleluia, sobre quem você é. Qual é a nossa esperança? Como é que tem que estar o crente aqui ante a volta de Jesus? Tem que estar esperando. O que você está esperando? Acabar a crise do coronavírus? Eu não estou nem dormindo, pastor. Já fiquei 2 noites preocupado, chorando com essa crise. Oh, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vamos virar crente de verdade. A nossa esperança está na volta de Jesus. Aleluia. Aleluia. A esperança é tão grande que não tem como começar a falar a língua do céu. Não tem como não ficar aqui, aleluia, falando do céu sem falar a língua do céu. Aleluia, sem estar falando em mistério. Aleluia, você pode não entender nada, mas o meu Deus entende o mistério da minha boca, da minha língua. Assim como entende também, se você falar em mistério aí, ele vai entender. Porque essa já é a tua língua do céu. Aleluia, a nossa cidade está no céu. Você está convencido de que você é cidadão do céu? Então o que eu sou aqui? O que você é aqui? O que você é? Você é um peregrino, irmão. Você é um forasteiro. O que é um forasteiro? O que é um forasteiro? O que é um forasteiro? É uma pessoa que está num lugar e não é aquele lugar, não é o lugar dele. Está me entendendo? O que é o peregrino? O peregrino é aquele que está de passagem por algum lugar. Então o que eu e você somos aqui na terra? Um peregrino. Nós estamos aqui só de passagem. Por que só de passagem? Porque eu já mostrei aqui na palavra de Deus, em Filipenses 3:20, que a nossa cidade está no céu. Então, crente que é crente mesmo, eu estou falando para crente, se você é crente, vai dando amém aí, por favor. Aleluia. A sua maior esperança não está aqui neste mundo. A sua maior esperança está na volta de Jesus. Olha aí, mas a nossa cidade está no céu, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A nossa cidade está no céu, de onde também, do céu, nós estamos esperando o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai vir para nos arrebatar, para estar com Ele, para todo sempre, aleluia, de eternidade a eternidade, aleluia, vivendo as insondáveis riquezas da glória de Deus.
Oh, maravilha! Aleluia! Aí tem crente que vem falar: pelo amor de Deus, pastor, estou 2 dias sem dormir, com tanta tragédia, com tanta crise. Pelo amor de Deus, e a alegria da tua salvação, e a bendita esperança que foi plantada dentro de você para aguardar a volta de Jesus. Aonde é que está isso? Aonde está a esperança da volta de Jesus? Porque Jesus vai vir, não se engane. Jesus vai vir arrebatar aqueles que estão lhe esperando. Os que estão lhe esperando. E agora, meu irmão, minha irmã, vamos voltar lá para 1 Tessalonicenses 4, versículo 14. Versículo 14, é o arrebatamento hoje. A palavra começou falando já de cara que Deus não quer que ninguém fique ignorante com relação àqueles que dormem, e ignorante em relação à ressurreição dos mortos. Deus não quer que a gente seja ignorante em relação à vinda de Jesus. Deus não quer que a gente seja ignorante em relação ao arrebatamento da igreja. Aleluia! E a palavra de Deus vai mais fundo ainda e está nos revelando aqui ainda como é que deve estar a minha vida, como é que deve estar a tua vida ante a volta do Senhor. Esperando, porque aqui a gente está só de passagem, esperando Jesus voltar. Já viu o hino? Já ouviu aquele hino? Quando Jesus vier na primeira voo, na primeira ressurreição, já ouviu? Aleluia! Então agora 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Aleluia. Nós não cremos que Jesus morreu? Aleluia. Nós não cremos nisso? Porque, irmão, a gente não é crente como muitos são crentes no nosso dia. Vamos rasgar o verbo aqui agora. Você sabe que na nossa geração, no nosso dia, há muito crente que é só crente para buscar bênção. É ou não é? Vamos ser sinceros. Está com problema, está enfrentando uma dificuldade, aí acha que a igreja é que nem na macumba. Vai lá dentro da igreja receber tipo um passe, uma água benta, uma oração forte, vai resolver o problema e pronto, e vida que segue. Então tem muitos que olham para a igreja, para Deus, melhor dizendo, como se Deus fosse uma entidade qualquer que existe na macumbaria, na feitiçaria, no espiritismo. Mas não é nada disso, não é nada disso, não é nada disso. Aleluia. A igreja do Senhor está aqui na terra, não é para satisfazer capricho de gente que acha que Deus é um Deus que satisfaz o capricho daqueles que vivem como quer, do jeito que quer, não está nem aí para Deus, mas quando as coisas apertam, Deus tem que estar ali para satisfazer os seus caprichos. Não é nada disso. E tem muito crente que vive com essa ideia de Deus. E a prova disso é que quando, fica um tempo dentro da igreja e o problema não é resolvido, aí já vai bater em outra porta, seja que porta que for, vai bater em outra porta, mas não é assim, não é assim. Vamos aprender, pessoal, vamos aprender. Aleluia, aleluia. Crer no Senhor é crer que Ele abençoa também, mas crer em Deus e na sua palavra é crer, aleluia, na morte de Jesus, que aquela morte lá foi por causa dos meus pecados, dos teus pecados, dos pecados de toda a raça humana, do passado, do presente e do futuro. Aleluia! Ele morreu por causa dos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia!
Então nós cremos na morte expiatória de Jesus, na morte substituta, na morte sacrificial de Jesus. E nós também cremos na sua ressurreição, no poder da sua ressurreição dentre os mortos. Está aqui, ó. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então essa é a nossa fé, pessoal. A nossa fé não é só de muitos crentes dos nossos dias, como eu acabei de falar, que acha que servir a Deus, buscar a Deus, estar na igreja, é só para Deus estar ali vendo que ele bate o cartão sempre na casa dele, então ele merece a bênção, ele merece a chave da casa dele, ele merece a chave de um carro novo, sabe? Então tem muitos que vai assim, porque se não acontecer nada disso, eles vazam, não querem mais saber de Deus, vai bater em outra porta, e seja que porta for. Então isso não é ser crente, nunca foi ser crente. Ser crente é isso aqui, ó. É crer que Deus abençoa todas as áreas da nossa vida, mas crer também na mensagem da palavra de Deus, que Jesus morreu e também ressuscitou. E assim como nós cremos na morte e na ressurreição de Jesus, aqueles que morrem em Cristo, um dia, assim como Cristo morreu e ressuscitar, vão ressuscitar também para a glória dele. Você crê nessa verdade? Então diga amém aí. Põe um amém aí, vamos participar da palavra de Deus. Amém? Se você crê como eu creio que se eu morrer antes da volta de Jesus, o dia que ele vier arrematar a igreja, aleluia, o meu corpo vai sair da sepultura, oh glória, e eu vou subir, e vou me encontrar com ele, e vou ouvir as palavras da boca dele dizendo: vinde bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Oh maravilha, aleluia, aleluia. Eu vou ouvir as palavras dele. Servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito eu vou te colocar. Eu vou ouvir, queira o diabo me dizer não, queira aqueles que me odeiam dizer que não, mas eu vou ouvir, porque essa esperança aqui que está dentro do meu peito foi ele que plantou em mim. Aleluia, aleluia. Você que é batizado, fala em língua também, comece a aprender a viver falando a língua do céu, a língua dos anjos, aleluia, glória a Deus. Então você vai também ressuscitar, se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, crê que você também vai ressuscitar na vinda do Senhor, caso você estiver sepultado na vinda dele. Versículo 15 agora, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, eu mostro tudo dentro da Bíblia, aqui eu não estou de enrolação, não estou inventando nada, não estou criando doutrina nenhuma, porque tem muito lugar que você sabe que é assim, entendeu? Tem muito lugar que é assim, a pessoa diz lá uma coisa, mas não mostra na Bíblia, e se você aceita uma doutrina, uma palavra como palavra de Deus, que não tem base nas Sagradas Escrituras, cuidado com isso, hein? Cuidado com isso, porque a Bíblia diz que quem está nessa está debaixo de maldição ainda. Está debaixo de maldição. Leia lá a epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas que você vai encontrar essa verdade. Então você não pode escutar qualquer coisa de alguém falando em nome de Deus, seja pastor, seja padre, seja apóstolo, seja bispo, seja quem for, e a pessoa não ter base dentro da palavra de Deus para dizer que aquilo realmente é a palavra de Deus. Então aqui eu faço, sabe, esse trabalho dessa maneira. Eu estou sempre levando você para dentro da Bíblia. Porque quem está pregando essa palavra aqui nesta live é alguém que se converteu mesmo a Jesus e a palavra dele.
Se fosse para mim viver de mentira, de engano, de safadeza, eu não estaria usando o nome de Deus para fazer uma coisa desse tipo. Então vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus, vamos? Então versículo 15, diz assim: dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Então veja que o apóstolo Paulo também, assim como eu faço questão de dizer também o que eu digo pela palavra do Senhor, ele também era um pregador desse tipo. Tudo que ele está falando aqui não é coisa que ele inventou, não é coisa que a mente dele produziu, não. Os homens santos de Deus, tudo que escreveram inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E quem é o Espírito Santo de Deus? É o Espírito de Jesus. Aleluia! Então veja que Paulo também gostava, ao ensinar a igreja, ao pregar para a igreja a palavra de Deus, ele dizia: olha, eu estou dizendo isso pela palavra do Senhor. Está aí, ó. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. E aí, queridos irmãos, vocês vão tendo a percepção, o discernimento, sabe? A clareza de quem realmente está com boa intenção, quem realmente está sendo fiel à palavra de Deus, ao pregar a palavra de Deus. Porque se alguém fica querendo pregar alguma coisa para você fazer, para você cumprir, e você não acha dentro da Bíblia o que a pessoa está querendo enfiar a goela abaixo dentro de você, pelo amor de Deus, só você sendo muito ignorante para aceitar uma coisa desse tipo. Mas ele é tão usado por Deus. O diabo também faz fogo cair do céu, então não vem com essa não. Mas ele tem uma cara de santo. Pelo amor de Deus, a Bíblia diz que o diabo também se manifesta como anjo de luz. Então não se engane pela aparência. Não se engane pela aparência, jamais. Então vamos continuar aqui no versículo 15. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Então Paulo está dando aqui um ensino pela palavra do Senhor. E quando Jesus vier arrebatar a igreja, é claro que vai ter os seus fiéis que vão estar vivos aqui na vinda do Senhor. Ok? Vai ter gente de diversas nações vivos no dia da vinda do Senhor. Paulo está dizendo: aqueles que estiverem vivos na vida do Senhor não vão subir antes dos mortos. Então, você sabe alguém que morreu salvo? Você conhece alguém? Eu conheço. A minha querida mãe é uma que morreu salva. Minha mãe e meu pai, eles partiram para a eternidade salvos. Eu tenho revelação de Deus, da salvação deles, de que eles partiram salvos. Então, se Jesus vier agora, nesse exato momento, o que vai acontecer primeiro? Minha mãe vai sair da sepultura dela, meu pai vai sair da sepultura dele. Todos, desde os dias de Adão até o dia de hoje, todos vão sair da sepultura. Aleluia! É o que está dizendo aí o versículo 15. Nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, quem estiver vivos na vinda do Senhor não vai primeiro. O que vai acontecer primeiro é que os mortos em Cristo vão ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Assim como foi a ressurreição de Jesus. Ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primogênito dentre os mortos. Agora o 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O mesmo Senhor. Que Senhor é esse? Que a Bíblia diz aqui: o mesmo Senhor. Pai do Senhor, Sônia Regina, minha amada irmã, Deus te abençoe, querida.
Aleluia. Nós vamos orar já já. Assim que acabar essa mensagem, irmã Sônia, nós vamos entrar aqui numa oração. Aleluia. E eu quero que todos que estão aí me assistindo fiquem, porque eu vou orar em favor de vocês. E a oração desta noite vai ser a oração que a mão de Deus vai entrar em ação na vida de todos vocês. Eu tenho recebido um sinal de Deus que a oração, que coisas tremendas vai acontecer na oração desta noite. Aleluia, da parte de Deus na vida daqueles que vão estar participando desta oração. Não é para te prender, não. Comigo não tem safadeza, não. Eu repito isso para que o diabo não venha semear podridão na mente de ninguém. Não tem safadeza. Eu estou dizendo isso porque Deus me deu este sinal de coisas extraordinárias que vai acontecer na hora da oração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então o versículo 16: o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor. Que mesmo é esse? O mesmo que nasceu da Virgem Maria. O mesmo que foi batizado lá na água do Rio Jordão por João Batista. O mesmo que curou cego, como o cego Bartimeu. O mesmo que fez paralítico andar, como aquele paralítico que desceram ele pelo telhado. O mesmo que andou sobre as águas. O mesmo que acalmou vento e ondas. O mesmo, aleluia, que morreu e ressuscitou. Esse mesmo Jesus, está aqui, ó, descerá do céu com alarido, com um grito de guerra. Aleluia! Ó morte! Onde está a morte? Ó vitória! Ó inferno! Onde está a tua vitória? Aleluia! Tragada foi a morte na vitória, quando ele vier dando grito, brado de vitória para a sua igreja. Aleluia! Aleluia! Nesta mesma hora, os corpos de todos os santos, justos, salvos, de todos que morreram em Cristo, ressuscitarão. Aleluia! Aleluia! Esse é o brado da vitória. Por isso que a gente canta: ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Porque assim como ele ressuscitou, nós também iremos ressuscitar. Nós, se estivermos já sepultados no momento da sua vinda. Continuando: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Então vai ter barulho do céu ante a volta de Jesus. Aleluia. E tem mais um detalhe aqui: o ímpio não vai escutar a trombeta. O ímpio não vai ouvir o grito de Jesus vindo nas nuvens. Aleluia. Aleluia. Por quê? Porque o arrebatamento vai ser inesperado para o mundo. O arrebatamento da igreja só vai acontecer para aqueles que estiverem esperando Jesus voltar, que eu já mostrei lá em Filipenses 3, 20 e 21. E tem mais outro detalhe que eu vou dizer para você agora. Quem é que vai ouvir o alarido de Cristo? Quem? Aqueles que estão amando a sua vida. E eu vou mostrar na Bíblia. E não vou cansar de falar para você que aqui é Bíblia. Aqui é Bíblia. Aqui a gente come Bíblia mesmo. Aqui a gente ouve a Bíblia. Não é dogmas religiosos, não é doutrina de homem, não é tradição religiosa, é Bíblia, 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 palavra de Deus, só a Bíblia, só a Escritura. Aleluia. Como os reformadores falavam. Aleluia. Glória a Deus. Então, em 2 Timóteo, eu vou mostrar que é para aqueles que estão amando. Os que amam a vinda de Jesus são exatamente os que vão ouvir o grito de Jesus na sua vinda, o seu alarido. É 2 Timóteo 4, versículo de número 8 do capítulo 4 de 2 Timóteo. Desde agora a coroa da justiça me está guardada,
a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Que dia? O dia de Cristo, o dia do arrebatamento, o dia que ele vier raptar, abduzir, arrancar a sua igreja da terra. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, o dia do arrebatamento, o dia da volta de Jesus. E não somente a mim, mas também a todos. Olha aí, presta atenção. A todo mundo? Não. Então não se engane. Não se engane, tá? Não invente moda, porque aqui não está falando todo mundo. Escute bem, eu vou terminar de ler o versículo para você saber quem é que vai ser arrebatado. Quem é que vai receber a coroa da justiça. Quem vai participar aqui na terra do rapto da igreja? Quem? A todos os que amarem a sua vinda. Então aí afunilou. Aí não está incluindo todo mundo, não. Não. Aí está dizendo a todos que amarem a sua vinda. Aí eu pergunto para você, porque aqui, irmão, a palavra tem que bater na gente. Tá? A palavra tem que encaixar na nossa vida. Não adianta a gente ver uma coisa na palavra e fazer vista grossa. Que crentes somos nós? Que a palavra vem, Deus nos dá a sua palavra e a gente escorrega dela? Pelo amor de Deus. A palavra não pode entrar no ouvido e sair no outro. A palavra tem que ficar aqui, no nosso coração, bem guardadinha. Como diz o salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então o que a palavra falou aqui agora? Que quem vai ser arrebatado é aqueles que amam a vinda. Porque só vai receber a coroa lá no céu quem foi arrebatado. E Paulo está dizendo aqui, olha, que ele vai receber a sua coroa, porque ele tem consciência de que ele combateu o bom combate, que ele acabou a carreira dele, ele cumpriu a carreira dele aqui. E guardou a fé de que o justo juiz, na sua vinda, no dia de Cristo, no dia do arrebatamento, ele vai receber da mão do justo juiz a coroa da vida. Por quê? Aleluia! Porque ele amou a vinda de Jesus. E ele diz que isso que vai acontecer com ele vai acontecer com todos. Todos os habitantes da terra? Não. Com todos que amam também como ele a vinda do Senhor. Olha aí o finalzinho do versículo 8 de 2 Timóteo 4. A todos que amarem a sua vinda. Então, eu quero perguntar a você como irmão em Cristo, que te ama, eu te amo no amor de Cristo, meu irmão, minha irmã, te amo. E a prova disso é que eu oro todo dia em favor da tua alma, para que Deus te guarde, para que você esteja sempre andando e vivendo no caminho do Senhor. Sempre minha oração é assim. Tá? Em favor da igreja, em favor dos meus irmãos e das minhas irmãs. Então quem está falando essa palavra aqui para você é alguém que ama você em Cristo. E eu quero te perguntar agora como um irmão mais velho, porque o pastor é como um irmão mais velho em meio aos irmãos. Então como um irmão mais velho eu digo para vocês, ainda que tenha irmãos e irmãs que têm mais idade como eu, mas em termos de ministério, o pastor, ele é colocado no meio da igreja como um irmão mais velho, para ser visto como um irmão mais velho. Então eu pergunto, você tem amado a vinda de Jesus? Existe amor no teu coração pela volta de Jesus? Porque ele vai vir para quem ama a volta dele. E você sabe o que é amar
Amar é querer estar junto do ente que é o objeto do nosso amor. Todos que amam não quer estar longe daquilo que ama, quer estar junto, quer estar grudadinho, é ou não é? Quer ou não quer estar grudadinho quando está amando? Seja sincero. Agora, o crente que quer ser arrebatado não se prepara, não está esperando Jesus, nem lembra da volta de Jesus, passa dia e mais dia, nem lembra da volta de Jesus, e muito menos está amando, não está querendo estar juntinho a Ele. Jesus vai voltar para quem estiver amando a sua vinda. Por isso que Ele ensinou lá na oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu. Não é assim a oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então, na nossa oração tem que estar o desejo, as palavras da vinda do reino de Deus. Venha o teu reino, venha o teu reino. E no final, o que diz a igreja? Quais são as palavras de igreja lá no último capítulo do último livro da Bíblia, em Apocalipse? Hein? Como é que está escrito lá no capítulo 22? Você lembra? As últimas palavras da igreja. Aleluia. Você lembra? E o Espírito, versículo 17 de Apocalipse 22. E o Espírito e a esposa diz. Quem é a esposa? Quem é a esposa de Jesus? A igreja. A igreja. Essa é uma palavra simbólica. A igreja, ela tem vários símbolos na palavra de Deus. A igreja tem como símbolo templo, né? Nós somos templo do Deus vivente. A igreja tem como símbolo rebanho. A igreja tem como símbolo edifício, casa e esposa. Então o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. Vem. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Então quem ama a vinda de Jesus, não consegue viver sem dizer: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, porque aqui não é o meu lugar. O céu é o meu lugar. O céu é um lindo lugar que eu quero morar, Jesus. Este não é o meu lugar. Aleluia. Voltando para 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, nós já vamos estar quase encerrando e vamos orar e vamos fazer uma oração que vai tremer o céu e terra aqui nesta noite, hein? Aleluia. Versículo 16, né? Eu falei: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, na vinda do Senhor, quem estiver na sepultura, os mortos salvos ressuscitarão primeiro. Então é a primeira coisa que vai acontecer aqui na face da terra quando Jesus vier, quando ele der o seu brado: ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Aleluia, porque os mortos vão ressuscitar. Aleluia. Primeiro. Agora o versículo 17. Depois nós quem? Os que ficarmos vivos. Então aqueles que, né, se for agora, somos nós mesmos. Mas se Jesus vier daqui a 100 anos, então aqueles que estiverem vivos na presença de Deus daqui a 100 anos. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Olha aí o arrebatamento aí, ó.
Olha o arrebatamento da igreja aí. Seremos arrebatados. Quem vai ser arrebatado? Aqueles que crêem na morte de Cristo, aqueles que crêem na ressurreição de Jesus, aqueles que morreram em Cristo, aqueles que estão esperando a sua vinda, aqueles que estão amando a sua volta, aqueles que estão apercebidos, aleluia, aqueles que não vivem em bebedeira, aqueles que não vivem em glutonaria, aqueles que não vivem dando lugar à carne, aqueles que realmente, aleluia, reconhece que a sua pátria está no céu, a sua cidade está no céu, aqueles que se enxergam como peregrinos e forasteiros nesta terra, que estão aqui nessa terra tão somente de passagem, porque, aleluia, aleluia, a nossa morada é no céu, é no céu. Glória a Deus. Então quem estiver vivo, quando o Senhor vier, está aí versículo 17, nós seremos arrebatados. Nós seremos arrebatados. Aqui está o arrebatamento da igreja. Então, se você não conseguir crer nessa verdade da palavra de Deus, eu estou mostrando dentro da Bíblia para você. Você quer crer de que maneira? Se que vem um anjo do céu falar isso para você? Pelo amor de Deus. Deus deu a palavra para você crer nele, conforme está revelado. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque são elas que testificam de mim, e vós, pois cuidais ter nelas a vida eterna. Então você quer ter vida eterna sem examinar? E eu estou aqui examinando com você, mostrando 1 Tessalonicenses 4,17, o arrebatamento da igreja. Agora você não pode mais andar na ignorância quanto à volta de Jesus. Eu falei para você no começo dessa live, se você tinha alguma dúvida sobre a volta de Jesus, essa dúvida vai ser dissipada hoje, através da mensagem da palavra de Deus que Deus tem para você. E está aqui, ó, seremos arrebatados. Então isso vai acontecer. Por que eu posso dizer para você que vai acontecer? Porque está na palavra de Deus. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu já mostrei para você lá em Apocalipse 20, que quando vier o julgamento final, o juízo final, o céu e a terra vai fugir da presença daquele que está assentado num grande trono branco. É ou não é? Eu já preguei isso aqui. Se você quiser saber dessa palavra, procure aí na página da igreja a live que tem como título O Grande Trono Branco. Então o céu e a terra vai fugir, mas o Senhor Jesus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, se está escrito aqui que a igreja vai ser arrebatada, porque essa carta aqui de 1 Tessalonicenses foi para a igreja de Jesus. Então, se está escrito aqui que a igreja será arrebatada, você não tem que ter dúvida do arrebatamento. Você tem que estar preparado para esse dia. Amém? Você pode glorificar o Senhor por esta graça de não viver mais com dúvida em relação ao arrebatamento da igreja. Seremos arrebatados. Creia nisso. Deixa essa verdade entrar no teu coração. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Eles quem? Com aqueles que ressuscitaram primeiro. E lá em 1 Coríntios 15, Paulo diz como é que vai ser a ressurreição ou a glorificação dos nossos corpos. Ele diz que esse corpo mortal vai ser revestido de imortalidade, esse corpo corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade, esse corpo animal vai ser revestido de corpo espiritual, esse corpo terreno vai ser revestido com um corpo glorioso, e então acontecerá a redenção do nosso corpo. E assim como ele é, assim como Jesus é, aleluia, nós seremos também semelhantes a ele,
Aleluia. E semelhante a ele, seremos arrebatados ao encontro dele nas nuvens. Está aí, ó. Vai ser nas nuvens, então não vai ser na terra. Quando Jesus vier buscar a tua igreja, a sua igreja, ele não vai estar aqui na terra. Ele não vai estar aqui na terra. Ele não vai. Entenderam? Para a igreja, eu estou falando para a igreja. Escute bem o que eu estou falando. Está aqui, vai ser nas nuvens. Eu estou mostrando dentro da Bíblia. Não está escrito aí nas nuvens? Então o encontro vai ser nas nuvens, vai ser no céu. Não vai ser na terra. Jesus, para a igreja, ele vai se encontrar com a igreja nas nuvens. Eu vou ler de novo e já vou estar encerrando. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Nos ares, então, é acima da terra, é nos ares. Lá vai ser o nosso encontro, nos ares, nas alturas, com o Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Nunca mais nós vamos deixar de estar na presença do nosso Deus. E nesse dia vai se cumprir a palavra também, que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, todo pranto, e não haverá mais dor, não haverá mais morte, porque todas essas coisas já são passadas. E agora vamos estar com Ele para sempre. Eu quero isso para mim. Eu quero estar com o meu Senhor para sempre, todo sempre com Ele, de eternidade a eternidade. Eu almejo este dia, eu sonho, eu oro por isso, eu clamo a Ele, eu vivo caminhando nessa direção, aleluia, de me encontrar com Ele. Aleluia, faça isso também, meu irmão, minha irmã, porque não tem lugar melhor para você ir, aleluia, do que ir nessa direção da glória dele, de estar caminhando para os braços dele. Não tem lugar melhor do mundo para você caminhar em direção além dos braços do teu Salvador.